Contrariando, Vital, eu sei que você está entregando os papeizinhos, mas dado digamos, o estado integrado da nossa audiência, eu pediria para a gente dispensar essa formalidade, fazer as perguntas, né? Fazer as perguntas falando mesmo, mais fácil, inclusive, da minha parte, né? Meus debatedores podem, inclusive, interromper a qualquer momento e com perguntas no ponto que quiserem, tal, que eu terei muito prazer em responder de pronto, não precisa esperar eu terminar, quer dizer, podemos ser informal a esse ponto e assim nos comunicar melhor. Que mais? Quero agradecer muito, foi o Vital quem me procurou, fez esse convite, quando eu soube que se tratava de uma promoção de movimentos sindicais, e de sindicatos de trabalhadores e sindicatos estudantis, né? Eu tive um prazer enorme de prontamente aceitar e acceder, e, de fato, é um prazer estar aqui, e porque, inclusive, eu acho que esses são os atores, tanto um quanto o outro, tanto os trabalhadores quanto os estudantes, os atores é quem mais interessa nesse momento essa discussão que vocês estão promovendo muito oportunamente, né? Se não até talvez tarde, mas, enfim, mas eu diria que muito oportunamente, um debate que realmente tem que ser feito na sociedade, e esses são dois dos estratos. Aí temos os professores, os cientistas, etc., que, aliás, também são trabalhadores. Então, são os estratos que vão sentir o impacto mais pesado da coisa, né? Da coisa. Vem aí uma coisa. Fiquei muito contente também de saber que seria nessa casa aqui, uma casa que já me acolheu, tantas outras oportunidades, que eu tenho um prazer enorme sempre de rever e revisitar, e ser recebido aqui com toda a hospitalidade, gentileza, fidalguia do nosso reitor, Vauli. Quero cumprimentar todos da plateia, como eu disse, de forma quase pessoal, mas de forma pessoal mesmo, quero cumprimentar a professora Paula Lenz, professor Rubens Lenz, e o professor João Paulo é parecido, né? Daniel Lins. E fazer-lhes um pedido. Por favor, não vou embora antes de terminar, que eu vou precisar da carona depois. Só me avisa quando estiver indo. Aí eu já desço aqui também. Pode ser? Bom, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar a falar. Bom, inteligência artificial, como eu disse, foi importante eu saber quem dos promotores, quem seriam os promotores do evento e da discussão, porque ela virou um arroz de festa hoje em dia. Hoje em dia, tudo é inteligência artificial. É muito engraçado, inclusive, isso. Para mim, para um cabo como eu, não precisava, o Vital também, cadê ele? Ele não precisava também ter falado da minha idade aqui para o público todo, né? Quer dizer, desde quanto tempo eu faço essas coisas, eu vou manter certas coisas em discrição, né, Vital? Você não precisava ter entregue minha idade aqui para o pessoal, né? Assim, mas, de fato, ele falou um pouco da minha bio aí. Depois desse período que eu fiz o mestrado, doutorado na PUC, fiz um sanduíche no Waterloo, no Canadá. Depois fui professor visitante na Nova Inglaterra, em New Hampshire, por um período, e fui também professor visitante. Fui professor visitante no Imperial College, em Londres. Aliás, esse Imperial College, tanto o Waterloo como o Imperial College, tinha um excelente departamento de computação, né? O Imperial College, um dos melhores departamentos de computação do mundo, né? Certamente um dos melhores da Europa. Enfim, depois dessas andanças e aventuras, que faz parte da vida de todos nós, acadêmicos, isso é comum, né, na nossa vida acadêmica, eu finalmente voltei para Fortaleza, né, e quando voltei para Fortaleza, isso já foi em 92, eu criei aqui o Laboratório de Inteligência Artificial. Então, Vital, já foram 20, se aquela data que você deu foi 2012, aquilo eu já era velho demais. Quer dizer, eu já estava até recebendo prêmio. Você sabe que quando a gente começa a receber prêmio, está na hora de reservar um lotezinho ali no São João Batista, né? O negócio já está... Não é verdade? Começa a dar prêmio para a gente. Com a idade, vem as dores no joelho e os prêmios. Chega tudo mais ou menos na mesma época. Enfim,
Aí eu fui desse laboratório de inteligência artificial, que chamava isso. É que nem o nome da conferência, Laboratório de Inteligência Artificial, cuja sigla dava LIA, que por coincidência, não foi mais do que isso, uma pura coincidência, era minha namorada à época, chamava Lia também. Né? Claro que eu disse para ela que era uma homenagem, né? Mas e era. Complicou, porque a minha próxima namorada chamava Raimundinha. Aí eu não consegui fazer nada com a sigla. Vocês tentem aí e vejam que não é trivial. Né? Mas Lia não é muito fácil. Lia foi fácil demais. Laboratório de Inteligência Artificial. Mas só para dizer que então, rapaz, aqui eu era motivo de piada, de brincadeira. Uma vez um cara escreveu um artigo no jornal, num debate sobre a criação da FUNCAP, teve uns debates, né, institucionais, disputas mesmo. E aí o cara escreveu no debate, é o professor pequeno de inteligência artificial, fazendo um trocadilho, né? Quer dizer, nem inteligência natural o cara tem. É um cara de... Mas vê até isso era motivo de chacota. Você é professor de quê? Eu digo de inteligência artificial. Todo mundo achava que eu era uma espécie de brincadeira minha, né? De frescura, como a gente chama aqui no Ceará, né? Enfim, era brincadeira ou ficção científica, qualquer coisa do gênero. Ninguém levava esse negócio a sério. No entanto, eu fiz aqui em 92. Isso já foi quase 30 anos de que já existia IA no mundo. Que a IA foi batizada oficialmente, a IA existe desde um seminário que foi organizado na Nova Inglaterra também, no Dartmouth College, pelo John McCarthy, que eu tive prazer de conhecer ainda em uma dessas conferências por aí, de apertar a mão dele, enfim. Mas ele convidou assim, os expoentes da época, Marvin Minsky e Papert e von Neumann, não sei o quê, chamou os expoentes da época e reuniu os caras. O negócio durou quase um mês, e foi a primeira vez que o nome inteligência artificial apareceu impresso foi no ano anterior, no documento que ele fez para o departamento do governo americano, para o departamento do governo, pedindo recurso para fazer esse seminário. Aí lá apareceu pela primeira vez o termo inteligência artificial. Né? Então, embora a gente deva lembrar, isso é considerado a certidão de nascimento, o evento, um ano depois, é considerada a certidão de nascimento da IA. Então, a IA estava nascendo ali naquela reunião, porque justamente era uma reunião de pessoas para ajudar essas coisas assim, mais avançadas e que estavam começando a acontecer. Então, isso foi em meados da década de 60. Eu fundo aqui uma coisa em 92 e é motivo de piaça e troça, né? Porque naquele tempo a gente era muito ignorante, né? E as coisas levavam mais tempo para chegar. Hoje chega mais rápido, até por conta da IA. Mas ainda tem mais. Se a gente recuar um pouco, né? A primeira, de fato, que a gente pode dizer, a primeira referência à inteligência artificial, primeiro paper, a primeira reflexão, ainda é 15 anos antes disso. Foi o paper do Alan Turing, e que no paper do Alan Turing foi chamado ele chamou de Machinery Intelligence and Computation. Ele chamou de inteligência de máquina, que é um nome bom. Eu acho até melhor do que inteligência artificial. É um nome bom. Foi o nome que o Turing deu. E é muito engraçado, e é importante, e aí essa é a primeira tese que eu quero defender aqui hoje, nessa palestra, né, que é o seguinte: eu repeti há alguns anos, mas claro que isso não era bem visto pelos meus colegas das outras áreas de computação. Eu repeti há alguns anos que a IA não era uma parte da computação. Todo mundo aqui tem curso de computação e nas graduações de computação a gente sabe que existem muitas áreas da computação, né? Banco de dados, redes de computadores, engenharia de software, diversas engenharias de software, etc. Só no Quixadá tem 5, né? 5 graduações de engenharia de software, né? 1, 2, 3, 4, 5. Enfim, são muitas áreas. E aí eu costumava dizer que inteligência artificial não era uma área da ciência da computação. Inteligência artificial era a fronteira da ciência da computação. Que toda a ciência da computação, no fundo,
no fundo, e afinal das contas, se dirigia a fazer IA. Que isso era, como em várias outras ciências, desde que foi concebida a computação, já estava lá embutido, que nem todo político, o desejo de todo político é ser presidente da República, né? Então, o desejo, quando se começou a fazer o primeiro computador, as pessoas já tinham, confessando ou não, a ideia de fazer inteligência em máquina. Era criar uma máquina inteligente. Isso fica revelado no Turing. Veja que o primeiro computador registrado assim é a minha idade. Agora que eu vou me entregar mesmo, não tem problema não. Estou casado mesmo. Enfim, foi a minha primeira máquina registrada em 1948. Aliás, que é uma idade que nasceu muita coisa por bem e mal. Foi a idade que nasceu o Estado de Israel também, para dar um exemplo do lado escuro da força, né? Enfim, 48 é um ano. Foi o primeiro computador registrado, está lá cheio de válvula e tal. Foi em 1948. Em 50, o Turing já estava escrevendo um paper para discutir se algum dia a gente seria capaz de fazer inteligência que rivalizasse com a humana em máquina. Para ver quão ancestral é essa ideia. Então, embora eu seja um dinossauro, como já foi apresentado aqui, já foi entregue aqui pelo Vital desde o começo, mas assim, eu não estou só nessa, né? Não estou só nessa era paleolítica, não. Né? Veja que o Turing já escreveu o paper que vai discutir isso, né? E que isso aparece no filme que foi feito sobre ele, o filme se chama The Imitation Game, e The Imitation Game é o nome da primeira sessão desse paper. Tem a introdução e a primeira sessão é The Imitation Game, onde o Turing vai discutir essa possibilidade da gente construir. Naquele tempo, não tinha a menor. Rapaz, era tanta válvula num computador daqueles que você não conseguia fazer. Você não conseguia fazer uma transmissão dessa, como aconteceu. Eu vejo que ainda hoje dá esses problemas, ontem não conseguiram. Porque a válvula queimava no meio do caminho. Então, você ia fazer uma conta muito grande, era 9.000 válvulas, queimava as 5, esculhambava tudo, tinha que começar tudo de novo. Troca as 5 válvulas e começa tudo de novo. Aí queimava. Enfim, você não fazia nada. Inclusive, tecnólogos da época disseram, olha, 2 ou 3 máquinas dessas, tipo Univac, o nome das primeiras, o ENIAC, o Univac, 2 ou 3 máquinas dessas atendem toda a necessidade de um país como os Estados Unidos. Ele nunca vai precisar mais que isso. Olha, esse bichinho aqui, que está no meu bolso, é muito mais poderoso que a tal máquina que atendeu os Estados Unidos inteiro. É muito mais poderoso. Eu comecei a trabalhar em computação, eu sou antigo mesmo, viu? Eu comecei a trabalhar em computação, eu trabalhei com um computador 1401 na IBM, e depois trabalhei com 1130, que já era mais avançado, na Federal do Ceará, e depois trabalhei com 360, que era um computador de terceira geração, na Companhia Telefônica do Ceará, que fui diretor. Eu sou antigo. Fui diretor do Departamento de Processamento de Dados da Tele Ceará. Né? Eu ainda era aluno de engenharia. Quando eu tive que assumir lá, ia num computador 360, numa sala que era metade desse auditório, no jeito que doía nos ossos, né? Para a bicha aguentar, enfim. Mas aquela máquina, essas máquinas que eu trabalhei, né, para bem, elas são 1/1000º desse celular. Esse celular tem um poder computacional equivalente a 1 milhão daqueles computadores, que enchiam a sala toda. Só para dar uma ideia, como eu sou antigo, então já vi, viu, Vital, muita coisa acontecer. Muito rio já passou na minha frente nessa área. Então, se algumas coisas eu fiz, também comecei a fazer lá atrás. Inteligência artificial, eu comecei na década de 70, minha dissertação de mestrado na PUC, já foi um dos primeiros feitos no Brasil sobre inteligência artificial, né, que era uma tese em prova automática de teorema, que é uma das áreas originais da chamada inteligência artificial simbólica, que era a área que eu trabalhava. Então, eu me dediquei à inteligência artificial simbólica, automaticamente isso me levou a um lógico, era necessário, isso é muito próximo da disciplina da lógica, e a lógica foi logo uma paixão.
imediata, e eu fui rapidamente me dirigindo a tornar-me um especialista em lógica, e depois trabalhei em IA simbólica, buscando criar. A gente trabalhava numa coisa chamada engenharia lógica, buscando criar, nós tínhamos que inventar lógicas diferentes das lógicas clássicas, das lógicas matemáticas, porque as lógicas matemáticas são boas para a matemática, mas o raciocínio necessário para nós, seres humanos, e para qualquer coisa que queira parecer com o ser humano, não pode ser um raciocínio matemático. Estritamente matemático, porque ele é muito incapaz de tirar conclusões. E a gente, no entanto, o tempo todo, a gente tira conclusões, faz inferências baseado em uma ignorância parcial. A gente tem que tomar decisões e fazer raciocínio de tomar decisões com falta de informação. Se a gente for esperar para ter informação total, que era um conceito do Carnap, do Rudolf Carnap, né, do Ciclo de Viena, você esperar para ter a informação total, você já bateu o carro, o menino já morreu, já aconteceu tudo que podia acontecer. Não dá para esperar. Você tem que tomar em tempo real. Então, você toma decisões, desde o governante, desde a pessoa que toma decisões pesadas, etc., até cada um de nós, o tempo todo na vida comum, a gente tem que tomar decisões baseadas em conhecimento incompleto. Nós vivemos num mar de ignorância, do qual a gente sabe um pouco, mas todavia você tem que decidir. Então, você tem que raciocinar e tem que decidir. Então, não é parecido com provar um teorema. Quando a gente prova um teorema, a gente tem toda a informação necessária para estabelecer o bicho e nunca mais. E se há uma coisa que é mais eterna do que diamante, os diamantes são eternos, é teorema. É teorema. A gente não se conhece nenhum ex-teorema. Só para desafiar aqui vocês, viu? Estão desafiados. Não se conhece nenhum ex-teorema. Alguém ouviu falar no ex-teorema? Rapaz, havia esse teorema. A ciência está mudando o tempo todo. Rapaz, tinha esse teorema aqui, mas o pessoal descobriu não é mais o teorema. Não é mais não, viu? Estava aquele negócio ali, não é mais. Não existe. É muito incrível, né? Que é isso sobre a matemática. A matemática é estritamente cumulativa. Mas nada que o ser humano faz é assim. No mundo nosso, não é. Nem a ciência. E a ciência a gente sabe que não é. Ex-teoria científica existe o tempo todo. Velhas hipóteses científicas que morreram tem o tempo todo em todas as áreas da ciência. E a ciência é esse tipo de coisa que vai que tem que derrubar, que não é como teorema, é justamente o contraste que a gente pode estabelecer entre raciocínio matemático, e raciocínio do mundo, raciocínio do mundo, que em filosofia a gente chama de analítico e sintético, a priori e a posteriori, necessário e contingente. Toda a nossa ciência do mundo, ou como Aristóteles chamava, analítica posteriora, toda ela é falível, revogável, temporária e provisória. E nós temos um nome para isso, tecnicamente, na área de inteligência artificial, é uma lógica chamada não monotônica. Ou seja, é uma lógica tal que o ingresso do conhecimento novo, da informação nova, pode derrubar uma conclusão que você já tinha, de uma certa forma, entre aspas, provado. Isso acontece com a gente o tempo todo. O tempo todo. Só é preciso ser muito estúpido para nunca mudar de ideia. Não é verdade? Porque um homem normal fica mudando o tempo todo. À luz de melhor informação, à luz de melhor conhecimento, à luz de melhor compreensão. Enfim, a ciência está mudando o tempo todo. E aí a gente demorou, foi muito, no século XX que a gente foi entender que a ciência não é aquela que afirma as certezas mais seguras, não. Pelo contrário, o Popper nos explicou que uma afirmação só é científica se ela for derrubável, se ela for falível, se ela puder ser falsificada. Uma afirmação que não pode ser falseada não é científica. E jamais. Aí nós estamos falando de outra coisa. Por exemplo, a gente está falando de evangélico, talvez. Afirmações dos evangélicos não podem ser falseadas nunca. Então, ali é dogma, ali é outra coisa. Ciência, não. Tudo em ciência é provisório, imutável, tudo é temporário, coisa. E agora chegamos nessa. E essa aqui, inteligência artificial, também é uma ciência. Mas já começando e entrando agora um pouco mais tecnicamente no assunto,
É muito importante a gente fazer um certo desembaraço terminológico que hoje povoa a área, um emaranhado muito grande. Terminologicamente, conceitualmente, as coisas estão mais emaranhadas do que linha de raia, quando a gente perde a raia, lembra? Não sei se vocês são do tempo de soltar raia, mas eu sou. Soltava raia, quando o cabo cortava e papocava a raia, naquele desespero, o calambote. Alguém aqui sabe o que é um calambote? Vocês não sabem o que é um calambote? Você sabe, o senhor sabe. Hein? Olha aí, pronto, eu achei um camarada de tecnologia aqui, um companheiro. Exatamente, a gente passa em cerol, corta, faz um lanceio, corta a raia do outro e ainda para. O cabo bom corta a raia e ainda para. Aí traz aqui. Mas quando dá-se uma coisa, que o calambote em linha, meu filho é tão enliado que não tem cão que desenlinha. Tem cão que desenlinha uma linha de raia? Pois que eu não tinha. Que eu tacava, cortava logo e esculhambava a linha e nunca mais prestava. Mas porque linha de raia emendada, todo mundo sabe também, quem é esperto no assunto, que não presta mais, que a bicha faz uma barriga, né? Quando você bota o nó, faz uma barriga, esculhamba tudo. Não presta. Conceitualmente, a inteligência, todo esse campo, hoje, está mais embaralhado do que calambote de raia perdida. Está todo emaranhado. Tem que ter muita paciência para ir. Então, vamos desemaranhar algumas coisas aqui rapidamente. Né? Primeiro, vamos entender uma coisa com certa clareza. A diferença entre ciência e tecnologia. Para voltar logo para um ponto anterior, para a gente não começar a se enrolar. Veja que, na inteligência artificial, na computação como um todo, a computação é uma área sempre foi meio estranha porque ela é híbrida. Ela é meio um híbrido entre ciência e tecnologia. Precisamente, ela já vem meio misturada. Inclusive, as pessoas no CNPq nunca souberam direito se colocaram junto com as engenharias ou junto com as ciências. E esse problema todo reitor, né, reitor Valli, tem. Vem cá, o departamento de computação, a gente bota no centro de ciência ou no centro de tecnologia? Não tem esse problema? E tem. E onde quer que você botar, ele fica mal localizado. Ele nem fica muito bem entre os físicos e os matemáticos, nem fica bem entre as outras engenharias. Quando você bota engenharia civil, não sei o quê, bota lá computação, também fica um negócio meio tambelhado, porque ele já é uma mistura. Essa questão da mistura entre ciência e tecnologia, a gente pensa que assim, é assim mesmo, as coisas são desde sempre. Não. É muito recente. É muito recente que a ciência tenha se aproximado tanto da tecnologia ao ponto das fronteiras ficarem difíceis de traçar. Ela tenha se imiscuído tanto que tenha se aproximado. Veja bem que durante alguns milhares de anos, tecnologia existe praticamente desde sempre. É uma das coisas que nos caracteriza como ser humano. O ser humano é um animal que usa ferramenta, que usa instrumento, que usa ferramenta para fazer as coisas. O ser humano, por natureza, como isso aí todos nós sabemos, é um bicho preguiçoso, né? De nascença também, né? O ser humano é um bicho preguiçoso. Então, a gente sempre inventou de tudo para não ter muito trabalho. Recentemente, as pessoas descobriram que não somos só nós, né? Que tem uns bichinhos, né? Tem uns tamanduazinhos que pegam umas varetinhas e cutuca a casa do cupim lá dentro, né? Para alvoroçar eles, aí poder pegar, né? Enfim, tem uns animais muito espertos, corvo é muito esperto, tem uns animais muito espertos e usa instrumento também. Mas, enfim, isso praticamente nos define usar a tecnologia. Nos define também a cultura humana, porque a cultura humana é fruto de quê? De uma invenção tecnológica lá atrás. A maior invenção tecnológica de todos os tempos. Nós estamos para receber pelos peitos uma muito pesada. Mas essa que eu estou me referindo foi a maior de todos os tempos. E a que mudou mais radicalmente a cara da humanidade. Que foi? O fogo foi legal. Eu acho que foi mais acidental. A agricultura. A escrita foi porrada também, mas é muito mais recente. A escrita tem talvez uns 5.000 anos, 6.000 anos. É recentíssimo, a escrita é muito recente. Mas foi a agricultura, porque o homem só coletava o que achava. E quando o homem aprendeu a domesticar as plantas,
depois os animais, mas primeiro as plantas. E aprendeu a plantar e reproduzir, ele viu que ele podia produzir muito mais do que ele era capaz de comer. Dele que era capaz de consumir. E aí começa a trocar. E viu que também ele não precisava ficar o tempo todo atravessando a África, bater na Europa, bater na Sibéria, atravessar a Ucrânia e a Rússia, para agora os caras ficarem brigando, se o ser humano não tivesse saído do canto, nem tinha esse negócio, né? Mas, enfim, saía pelo mundo, por quê? Porque acabava a caça, acabava os frutos que ele queria numa certa região, ele tinha que ir para outro canto. Mas quando ele dominou a agricultura, ele tornou-se sedentário. Que é isso, eu, por exemplo, estou doido por um copo d'água. Estou ficando sedentário. Mas, enfim, não é isso, não? Às vezes eu misturo um pouco as coisas. Mas, enfim, porque aí ele pôde se estabelecer. Isso foi uma desgraça, todos nós sabemos. Porque quando ele era nômade, e tem uma revitalização da vida nômade, ele não podia ter muita coisa, ele só podia ter aquilo que ele pudesse carregar nas costas, e a mulher dele, sendo que ainda tinha que levar 1 ou 2 meninos, também não podia ter muito menino, né? Porque tinha que se mudar, como é que vai carregar os meninos? Então tinha que fazer tudo meio comedidamente, né? E pouca coisa, ninguém queria ter coisas, queria ter aquilo que pode consumir. Até que ele pôde se ficar no mesmo canto, parado, construiu uma casa já menos provisória, né? E começou a querer acumular coisas e ter posse, querer ter mais do que os outros, e não sei o quê, comprar Porsche, depois sair atropelando o povo pela rua, né? Matando. Enfim, todas essas coisas, tudo, você vai olhar, o culpado é a agricultura, lá atrás. As pessoas só têm Porsche por causa da agricultura, senão não tinha esse negócio, não. Porque a pessoa... Obrigado. Então. A pessoa se sair por aí carregando um Porsche nas costas, né? Enfim, essa foi a invenção que abalou muito, mudou muito a humanidade. Mudou totalmente e fez a humanidade, fez nós sermos o que somos, né? E daí também, algum tempo depois, vai nascer a civilização, que é quando você faz a separação, começa a fazer a divisão de trabalho. Porque aí as pessoas começaram a encher o saco de plantar, todo mundo plantar. Não precisa todo mundo plantar, basta 1/10 e plantar, e os outros 99 vagabundos ficam na cidade mesmo, né? Fazendo outras coisas. Aí um faz as contas, outro escreve, outro é o ferreiro, aí começou a especializar, etc. Aí chegamos agora. Aí agora nós estamos recebendo pelos peitos uma revolução que é de dimensão similar comparativamente à da agricultura. Ela vem, e aí, como houve uma música, quando eu estava tocando música aqui, me ocorreram 2 coisas. Inclusive, o rapaz, né, deficiente visual estava aqui. Primeiro, eu imaginei como será o mundo intelectual dele, né? Como ele constrói imagens, né, na cabeça. Tal. Como é o mundo intelectual, é muito interessante. Me veio uma observação filosófica, né, sobre o tempo, sobre a música. A música é muito invocada porque a gente do tempo, a gente não tem percepção do tempo direta. Porque a gente só tem a percepção do momento presente. Mas o tempo não é o momento presente. Nem se traduz em momentos presentes. O tempo é um fluxo. Ou pelo menos como a gente percebe, né? O tempo é um fluxo, é um flumens. Eu gostei dessa palavra, aprendi dia desse. É bacana para cá. Em vez de dizer rio, viu, amigo? Você pode falar flumens, que é uma palavra bonita para caramba, não é não? Inclusive, eu aprendi dia desse, aprendi que Fluminense é exatamente por isso, porque Fluminense é outro nome latino para Rio, e aí o cara que nasce no estado do Rio de Janeiro é Fluminense, né? Porque é do Fluminense, mas Fluminense é bacana. E o tempo é um Fluminense. Mas quando a gente ouve uma música, então, você só ouve uma nota, você só ouve uma nota, puff, naquele instante. No entanto, você é capaz de perceber a música. Você constrói o passado da música e até projeta o futuro na música. Aí você constrói a linha melódica, que é uma coisa que escorre no tempo, como o rio. É bacana que seja assim, né? Que a gente seja capaz, mas é uma ilusão. Mas é uma ilusão que eu não queria viver sem ela. Mas eu toquei nesse assunto da música por uma outra razão. Mas tu vê como Fluminense também não é só na música, certas pessoas falando são desse jeito. Que é uma música do Bob Dylan e que o Bob Dylan, vocês sabem, recebeu o Nobel de Literatura. Com licença, só um pouco.
Já tentei, mas não consigo falar e beber água ao mesmo tempo. Só intercalando. Essas coisas é igual ao tempo, né? Bom. Aqui, Vitão. Obrigado. Obrigado a você. O Bob Dylan não foi receber o prêmio Nobel. O cara recebe o prêmio Nobel e é invocado e disse, vou receber esse negócio, não. E a Pat Smith, não sei se vocês lembram, foi receber no lugar dele. E ela cantou uma música lá, na recepção do prêmio. Vocês lembram que música era? É uma música que é o título desse negócio aqui, dessa conferência aqui. A música dele diz assim, né? And it's hard, and it's hard, and it's hard, and it's hard, a hot rain is gonna fall. Ele diz, vai ser pesada, vai ser pesada, vai ser pesada. Tem uma chuva pesada caindo aí. É isso que ele, essa letra, o coro da música dele diz isso. Depois vai dizendo verso. Isso, eu diria, é uma introdução para uma palestra de inteligência artificial. Está vindo uma chuva pesada, e a chuva que vem aí não é leve. Está vindo uma chuva pesada, como eu disse, é similar, vem provocar uma revolução similar da agricultura, meio de cabeça para baixo. Porque se a agricultura permitiu ao homem trabalho e teve um efeito, afinal, de botar o homem, né, de 7 horas da manhã às 6 da tarde embaixo do sol, né, preparando terreno e coisando e tal, essa aqui vem para tirar o trabalho. Aliás, mas isso não sempre foi também um objetivo da tecnologia? E aí a ciência associada com a tecnologia não foi diminuir o trabalho humano? Aliás, tudo que a gente fez, a roda, pessoas falaram, etc., não foi para a gente trabalhar menos, fazer menos força e tal, a alavanca, que é bacana, né, que você pega aqui e levanta um cara do outro lado. Enfim, tudo isso a gente faz para o trabalho. E agora está chegando. Está chegando. Está chegando, perigosamente chegando. Mas aí está chegando esse negócio de acabar o trabalho e nós estamos desesperados. Quer dizer, trabalho é pesado. Agora, acabar com o trabalho, pensa numa coisa mais pesada. Aí é ruim. Acabar com o pesado é ruim. Por quê? De onde é que vem esse paradoxo? Por que essa contradição? Porque aquilo que, na realidade, é uma aspiração para nós podermos ter tempo livre, para podermos fazer mais música, mais outras coisas legais que a gente gosta também de fazer, para a gente poder fazer mais filosofia, para a gente poder pensar mais, meditar mais, fazer mais ciência, fazer tudo que a gente, né, se entregar a uma vida, a se desenvolver, a se autoconhecer. Por exemplo, o Sócrates vivia perreado, disse, pô, Sócrates, tu não faz porra nenhuma, cara, tu não trabalha, vive por aí. Por que tu diz que está atrasado, está sem tempo? Disse, porque eu preciso conhecer a mim mesmo e eu estou muito atrasado nisso, ainda estou muito fraco. E ninguém precisa muitas coisas na vida, mas na vida a gente precisa, mas algumas coisas a gente de fato precisa para dar sentido a ela. A gente precisa aprender a morrer. Eu acho que é uma das principais razões, inclusive, da gente viver. Eu aprendi um pouquinho já, porque também já dá tempo, né? Daqui a pouco it's too late, meu filho. Tem que aprender um pouquinho. É preciso aprender a morrer, a se fazer boa amizade, estabelecer boa relação com a morte e tal. E é bom se conhecer, aprender a se conhecer. É uma tarefa extremamente difícil, a gente devia dedicar tempo a ela. E não, a gente dedica o tempo fazendo um monte de coisa que, quando vai olhar no fim do dia, foi mesmo que eu fiz hoje? Foi mesmo que eu fiz? Bom, hoje eu sei, vou dormir bem. Não, hoje eu dei uma palestra com um pessoal muito legal, simpático, interessado e pensando junto comigo e tal. Hoje eu fiz alguma coisa. Mas a maioria dos dias a gente não faz muita coisa não, embora trabalhe para caramba. É outro paradoxo. Mas aí acabou o trabalho. A senhora não mora falando da Praia de Iracema, não, né? Então, tudo bem, pode ir. Enfim, voltando aqui, né? Não, porque se morasse eu ia ficar preocupado, mas voltando aqui, o problema é o seguinte, aí vamos chegar na questão realmente aqui do trabalho, na questão sindical, na questão do Vital, do pessoal. A questão, o problema, como sempre foi e é novamente, não é a IA, não é a tecnologia, não é nada disso. O problema é
Quem se apropria dos benefícios, dos resultados, dos produtos da tecnologia? O problema é político, mais uma vez. Já desse passou esse filme, onde nós estávamos vendo, talvez a outra grande revolução do século que aconteceu mais recentemente, muito grande também, e veio impactar a vida também de uma forma permanente, foi a bomba atômica. Grande revolução. E aí a gente tenta fazer contenção e tal, e manter-se, apesar da bomba atômica. Mas a bomba atômica já é uma coisa que vem do lado negro mesmo, do lado negro da força, né? Porque é um negócio para destruir as pessoas. E a segunda é essa que está vindo agora. Novamente, quem se apropriou da bomba atômica? As classes trabalhadoras? O povo em geral? Quem é que tem os botões onde estão as armas nucleares? Quem tem os botões? Os presidentes dos capitalismos. As pessoas do poder. Quer dizer, o poder, né, tudo foi para o poder. Então, eles é que detêm a bomba atômica, é deles, não é para nós nos defendermos, não. Não é esse tipo de defesa. Não é. E agora a pergunta é essa. Tá, vai nos aliviar do trabalho. Vamos ficar com semana de 3 dias, 2 dias. Por que mais do que um dia de trabalho? Aliás, um dia eu acho demais. E que esse dia seja pelo menos assim uma quinta-feira, né? Aí o cara disse, não, mas quinta-feira é ruim porque estraga os 2 fins de semana. Eu digo, bom, aí então vamos acabar logo. Só que não vai caber a nós decidir, meu filho. Só que o benefício da diminuição do trabalho, que a extinção provavelmente não vai haver, mas da diminuição talvez muito forte do trabalho, não é da classe trabalhadora, não será da classe trabalhadora, não será dos países pobres, será do capital. As horas de trabalho poupadas do ser humano será do capital. E horas de trabalho poupadas para o capital não é hora de lazer para o funcionário. É desemprego o nome. É desemprego. É lazer se nós nos apropriássemos do fruto, se as inteligências artificiais estivessem na nossa mão. Para nós vendermos, em vez da nossa força de trabalho, eu vendo. Não, eu te vendo aqui um sistema de IA, meu filho. Aí o patrão lá se vira e usa o plano de IA em vez de mim. Não, vai em vez de usar a minha cabeça, não. 5 minutos. Em vez de vai usar a minha cabeça, não. Você vai usar o sistema de IA. E aí, e você? Eu digo, eu vou para o Caribe, meu filho, tomar uma. Eu também não sou de ferro. Devia ser assim. Mas alguém acha que vai ser assim? Está parecendo que vai ser assim? Está pintando que vai ser assim? Não, claro que não. Claro que não. As horas de trabalho ganha ou poupadas serão do capitalista. Serão do capital. Serão do capital. E o capital vai transformar em quê? E mandar você para casa, meu filho. Vá para casa. Então, isso nós temos que entender. Porque aí tem vários discursos, tem várias balelas, tipo assim, as revoluções tecnológicas sempre houveram, mas vamos lá, desde a Revolução Industrial. Primeiro, veio a Revolução Industrial. Não, foram as máquinas, foram automatizadas, etc. Primeiro, os teares automáticos, que criou a classe industrial e a classe proletária e criou o ambiente no qual o Marx vislumbrou que podia aplicar a ideia do socialismo e do comunismo, né? Numa repartição justa entre capital e trabalho, um equilíbrio justo entre capital e trabalho. Porque houve uma classe proletária. O Marx jamais pensou que essa revolução ia se dar na Rússia, porque a Rússia era um país camponês, não tinha uma classe proletária. A classe, por excelência, o país da classe proletária era a Grã-Bretanha, era a Inglaterra. E a Revolução Industrial nasceu lá. E aí, aos teares que as pessoas faziam, que ocupavam uma custo de trabalho enorme, as pessoas trabalhavam 10, 12, 14 horas por dia, 14 horas facilmente por dia. Aí começam a surgir os teares automáticos, que mandou aquelas mulheres para casa. Né? E nunca mais o casamento prestou. Né? Enfim, vai dizer o efeito colateral, não a ver com o nosso tema aqui. É, é, pois é. Lá, aí o pessoal diz, não, mas aí acontece um fenômeno que sempre acontece, aparecem novas profissões. Aí vem aparecer o cara do controle de qualidade, aparece o cara que faz o planejamento da produção, o economista, aparecem novas profissões. É verdade, tem sido assim.
Mas é preciso fazer duas observações aqui. Uma, existe um momento de transição, que é o inferno. Então, enquanto não se estabilizou, a situação da Inglaterra foi de miséria, foi de absurdo social, porque tem a transição. Enquanto não apareceram as novas profissões, enquanto não se formavam as novas gerações para as novas profissões, que acabaram vindo a aparecer, com o tempo, foi um tempo legal, metade do século leva um processo de desemprego, sofrimento, miséria e fome. E tem a segunda observação, mais radical ainda. Não dessa vez. Não dessa vez. Então, vocês ainda vão encontrar na Rede Globo, que o comentarista está tudo dizendo, não é assim mesmo, com tecnologias tecnológicas. Primeiro momento, mas aí aparecem outros. Não dessa vez. Não dessa vez. Eu estou dizendo com muita convicção. Olha que eu consigo prever muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Como dizia o Newsboy, previsão é uma coisa muito difícil, sobretudo quando é sobre o futuro. Né? Sobretudo se for a respeito do futuro. E aí diz, pô, mas isso aí é uma tautologia? Não exatamente, porque também tem uma coisa que diz. O Brasil é um país tão complicado que até o passado é certo. Né? Até, a gente não tem certeza nem sobre o passado, nem sobre o futuro. Bom, eu não gosto, pois é, eu sou ruim de previsão e quando é sobre o futuro, pior ainda. Mas essa eu faço. Essa eu faço. Não dessa vez. Não haverá essa tal substituição. Por quê? Porque dessa vez, meu amigo, a revolução que está vindo aí, pela qual as máquinas, sempre que houve anterior, as máquinas vinham substituir o trabalho mais mecânico, mais animal, o ser humano como máquina motriz, muscular, tem músculo. Depois, um trabalho que talvez não era muscular, mas era um trabalho administrativo, de fazer conta, de não fazer repetitivas, de dizer muito tal. Mas agora não, agora é all the way up. Agora é de cabo a rabo. E a pergunta que a gente vai nos sobrar para fazer é: existe alguma coisa que o ser humano é capaz de fazer que uma máquina não seja? Essa é uma pergunta completamente realista para você fazer hoje. Existe alguma coisa que o ser humano faça que uma máquina não seja capaz de fazer? A reprodução humana, você está dizendo humana, mas você está dando humana, porque se isso é reprodução, tenho certeza que não é difícil fazer uma máquina que reproduz, não. Pelo menos só o software já é muito fácil, mais fácil do que a humana, que a humana leva 9 meses, com alguns acidentes pelo caminho. E uma máquina vai reproduzir um software em nanosegundos. Ela faz uma cópia de software e já bota outras máquinas funcionando. Rapaz, uma máquina reproduz mais do que coelho. Você começa a botar um programa desse para rodar, reproduz. Agora, você botar a palavra humana em qualquer coisa, e não faz. Inteligência humana a máquina vai ter? Não, claro que não. Tem várias coisas que a máquina não tem. A máquina, a máquina não sente e nem sentirá. A máquina não tem, aí, quando a gente tem filosofia da mente, a máquina não tem qualia. A máquina nunca saberá que gosto tem um abacate, uma graviola. A máquina nunca vai saber que tem uma graviola. So what? Mas, mas se você quiser que ela descreva o gosto da graviola, então você programa a máquina e ela sabe qual é o gosto da máquina. E se quiser, você programa a máquina e ela distingue graviola de manga, de não sei o que, de ata, ela distingue tudo como se soubesse. Na realidade, todo o truque da máquina é esse. Ela fazer como se a máquina não é capaz de nada. Se tivesse o caso do GPT, eu tenho discussões filosóficas com o chat GPT. Ele é capaz, ele é um bom discutidor. Não é gente original. Então, uma boa filosofia original, ela não é capaz de fazer. De vez em quando eu envolvo ela e eu, lógica já, fazendo experiências no chat GPT, projetando na tela para meus alunos, e ela se enrola. De vez em quando, ela não tem certas precisões, certas finesse e tal. Mas ela é muito competente, linguística, extremamente competente, aprende do jeito que é o diabo e tal, etc. E faz. Por favor, ali o nosso amigo do Fortaleza, que empatou no último minuto ontem. Mande.
Sim, nós vamos entrar em outras fases. Eu vou até terminar com isso, porque já está na hora de eu terminar. O Vital já passou 2 vezes aqui fazendo assim. Eu não sei o que é que ele queria dizer para eu fazer a barba, mas não sei, mas fez assim, 2 vezes. Não foi, Vital? Desculpe. Só uma última coisa. As próximas fases da IA, porque eu sou ruim de prever, mas tem algumas coisas que a gente pode ver na frente. Primeiro, vai se aperfeiçoar isso que está aí. Esses LLM, esses Large Language Model, essa competência linguística que a IA já exibe, ela vai se aperfeiçoar. Isso é o incremental. Isso aí, qualquer testado adivinha. Isso é o incremental. Vai cada vez, já está saindo 4, ChatGPT 4 com um ozinho embaixo, né? Que ele já está lá disponível, que já faz matemática com imagem, não sei o que, não sei o que. Está tudo aí. Isso aí está nada. O próximo passo, desafio, é a General Artificial Intelligence. É a inteligência artificial geral. Porque os sistemas são dedicados. Os sistemas, atualmente, são para fazer determinada coisa. Apesar de a habilidade verbal do ChatGPT ser extremamente ampla. Ele leu mais de 1 bilhão de livros. E eu não li 1 bilhão de livros ainda, embora Moraes. Mas não a esse ponto. Né? Enfim, o ChatGPT já leu muita coisa, etc. Mas a tentativa é você fazer uma inteligência geral. Inteligência que possa se virar no mundo, que nem eu faço, vai isso não está. E não está ainda tão próximo assim. Um outro salto será tentar fazer a máquina consciente. Isso é um desafio que fica e permanecerá. Essa máquina consciente, a minha aposta é que nunca será feita. Consciência é um negócio que brota mecanicamente. Eu sou fisicalista, brota mecanicamente do nosso cérebro, do corpo, do rádio, mas que não dá para você fazer na máquina. Uma máquina que tenha prazer, não sei o quê, não sei o quê. Você pode botar todas as simulações. Ela reagir como se estivesse sentindo dor, igualzinho. Como se estivesse tendo prazer. Você pode fazer a máquina se comportar como? Não é difícil fazer a máquina ser. Quer dizer, se há uma coisa que o ser humano é que ele é. O ser humano é. A máquina não é. A máquina se comporta como? E é toda a tecnologia, e isso foi o sentido do paper do Turing, é isso. O desafio não é fazer uma máquina que seja, é uma máquina que se comporte como, mas com tal perfeição que seja indistinguível do que é. Que o comportamento como seja indistinguível do que é. Se você fizer isso, para todos os efeitos práticos, vai ser na porrada mesmo. Eu senti a disposição dele. Para todos os efeitos práticos, você já fez o que o ser humano faz. Obrigado. Valeu, professor. Olha, pessoal, só para todo mundo se situar, né? Primeiro é importante que todo mundo fique no final, porque nós vamos sortear aqui 3 livros, tá certo? Ricardo Antunes, Icebergs à Deriva, o segundo livro, Colonialismo Digital, e um terceiro livro também do Ricardo Antunes, Capitalismo Pandêmico, tá certo? O sorteio é só para quem estiver presente, porque ontem teve gente sorteada, a pessoa saiu e hoje ligou para mim. Eu soube que eu ganhei o livro. Ganhou, mas tu não estava lá, ficou para o próximo, tá certo? Então, agora vamos aproveitar e contemplar o conhecimento de 2 outros convidados bastante importantes, que agora vão colaborar aqui com a gente. O professor, com um tempo referencial de 5 minutos, um pouquinho mais, para você fazer considerações gerais. E depois teremos a fala do professor Igor Paim. Aí a gente parte para eventuais perguntas e as falas finais deles, tá bom? Tranquilo. Olá, pessoal. Boa noite. Sou André Ferreira, sou professor do curso de Economia da UFC e sou base da ADUFS, já fui da direção da ADUFS, mas atualmente sou base, não estou na diretoria,
e agradecer primeiramente aqui o convite para participar. O convite foi feito através do Vital, né? Mas tem aí o pessoal do IFCE também junto nessa organização, extremamente importante. E saudar também aqui a mesa, satisfação muito grande estar aqui com o professor Tarcísio, professor Igor, e também a todos os presentes. Acho que é um tema de extrema importância, né? Eu acho que a gente ainda não tinha visto esse tema sendo dialogado também numa relação com o sindicalismo, né? E aí talvez a gente tenha chegado até tarde nessa discussão, não é isso? Porque tem tudo a ver com a discussão do sindicalismo, né? Porque basta ver o impacto que a Revolução Industrial teve substituindo trabalhadores por máquinas, né? E aí o que o professor colocou aqui está colocada essa perspectiva de uma grande substituição de trabalhadores por máquinas, por um outro tipo de máquina, obviamente, mas dentro dessa esteira, né, de substituição de trabalhadores por máquinas, portanto, de uma tecnologia controlada pelo capital, né? Então, eu vim aqui, o meu ponto de vista a partir do sindicalismo, mas também a partir da economia, e o professor fez uma brilhante explanação também do ponto de vista econômico, resgatando o desenvolvimento das forças produtivas, não é isso, professor? O ser humano tendo como característica desenvolver ferramentas, desenvolver máquinas, portanto, desenvolver forças produtivas, né? E também estabelecer relações, né? Relações sociais de produção, e acho que tem a ver com isso também o lugar que ele coloca também a inteligência artificial, né? O lugar de uma força produtiva sendo desenvolvida sob determinadas relações, portanto, sob a propriedade do capital, foi assim que ele definiu, né? Então, isso tende a também estabelecer contornos, né, da utilização que essa tecnologia vai ter e do impacto que ela vai ter, e a gente sabe pela história, né, de que as máquinas na mão do capital têm sido no sentido de aumentar o capital, né, e substituir o trabalhador, né, e diminuir o salário do trabalhador, obviamente, né? Quando você aumenta o desemprego, você aumenta a oferta de trabalhadores, diminui a demanda por trabalhadores, o preço do salário tende a cair. Então, esse é um dos efeitos. Para quem está desempregado, está sem renda. Para quem ficou no emprego, está com o salário rebaixado, né? Então, essa é uma questão que o sindicalismo precisa, de fato, discutir, até pelo impacto, né? O professor e que é da área da inteligência artificial, ele tem mais de falar sobre isso, sobre qual é o impacto que tem, né, dessa tecnologia em termos de substituir trabalhadores, né, no ambiente produtivo. Eu não vou entrar numa discussão mais profunda, né, até onde a inteligência artificial pode ir, se ela é capaz de igualar o ser humano em termos de inteligência, né, particularmente, e aí me baseando também em outros autores, Coleles, por exemplo, né, que tem debatido nessa perspectiva. Eu, como economista, não iria entrar nessa seara, então me apoio, né, quem estuda isso para dizer que as máquinas, né, em princípio, seria impossível substituir a inteligência humana. Mas, certamente, uma série de atividades que hoje os seres humanos desenvolvem que podem ser substituídas, né? Então, nesse aspecto, eu acho que não tem polêmica. Eu não vou me fixar nessa polêmica se a inteligência artificial é capaz de substituir a inteligência humana. Eu não vou entrar nessa polêmica, embora, particularmente, acho que não, me apoiando, né, em alguns autores, e no Miguel Nicoleles em particular, que é a partir de onde eu me fundamento para fazer essa discussão. Mas, de uma forma ou de outra, substituindo completamente ou não completamente, a tendência a substituir trabalhadores, há uma tendência brutal a substituir trabalhadores, essa está colocada, né? Independente de qualquer coisa. Então, acho que a discussão que eu vou fazer hoje também parte daí, né? Dessa perspectiva de uma elevação brutal do desemprego nos próximos anos, e aí não só do desemprego,
As empresas que controlam isso, elas vão ter mais eficiência, elas vão conseguir controlar o mercado, elas vão aumentar a concentração de riquezas no mundo, elas vão avançar mais em relação aos recursos naturais, elas vão ter muito mais poder para isso, para extrair mais recursos naturais e incrementar ainda mais a crise ecológica, as mudanças climáticas que nós já estamos vivendo na prática, né? Nós estamos vivendo na prática uma situação de um desemprego e um subemprego, né, que é extremamente elevado no mundo hoje e que não atinge a mesma proporção que já foi um dia o nível de emprego da economia, né? Basta citar o pós-Segunda Guerra Mundial e os níveis de emprego que a economia capitalista vivia nesse período, pós-Segunda Guerra Mundial, até a década de 70, mais ou menos, esses empregos que foram perdidos aí nunca mais foram recuperados. Mesmo sem ainda a gente ter vivido a consequência, né, maior da inteligência artificial, que tende a aumentar ainda mais o desemprego. Então, a questão social tende a se agravar com essa perspectiva, né, e a questão ecológica tende a se agravar. Isso então, qual é o caminho? É a gente ser contra a tecnologia? Longe disso, né? Mas a gente está preparado para as contradições que essa tecnologia vai gerar, tende a gerar, certo? E aí passa, sim, por uma questão política de controlar, né, essa tecnologia, de saber onde ela pode nos ser útil, onde ela passa a ser útil para a lucratividade das empresas, mas não necessariamente para a humanização. Porque ela ser útil para a lucratividade das empresas, não necessariamente ela vai ser útil do ponto de vista ecológico ou do ponto de vista social. E a gente precisa se apropriar dessa tecnologia para que a gente possa, de fato, dar a direção, né, utilizá-la até onde ela seja benéfica para a humanidade. Eu tenho certeza que ela tem como ser benéfica, como as tecnologias que foram desenvolvidas até hoje, de maneira geral, foram benéficas para a humanidade, desde que elas tenham um uso adequado, né, em favor desse humanismo, né, da emancipação humana, digamos, em última instância. E aí, só para a gente trazer a discussão também um pouco do que a gente está vivendo no IFCE e na UFC e nas universidades públicas do Ceará, que estão as 6, não sei se a URCA já saiu, estava para assinar o acordo, mas outro dia estava as 6 greves. As federais ainda estão em greve lutando por recomposição dos seus orçamentos. Eu acho que essa é uma questão fundamental, né? Se a universidade também vai ter as condições do ponto de vista da autonomia financeira para desenvolver também estudos na área de inteligência artificial e colocar esses serviços, né, esses estudos e essa tecnologia a serviço da classe trabalhadora e da população de uma maneira geral. Então, esse é um ponto que eu acho que é importante, porque se a universidade também não tiver recursos, não tiver autonomia financeira para discutir, para definir até onde ela vai desenvolver a IA, né? E para que segmentos é que essa IA vai servir, são as empresas privadas que vão chegar e vão financiar esses estudos dentro das próprias universidades públicas. E aí elas vão dizer, quem vai dizer são as empresas privadas. Se a universidade pública não tiver autonomia financeira, então acho que esse é um ponto em torno do qual a gente pode lutar nesse momento em favor do controle dessa tecnologia que pode ser muito benéfica, mas também pode ser muito danosa para a humanidade e para a ecologia como um todo. Muito obrigado. Professor, nós agradecemos ao professor André e agora nós passamos a palavra ao professor Igor Faria. Eu queria pedir licença para quebrar o protocolo. Eu queria fazer um comentário, no seu comentário, que eu achei muito pertinente. Não quero perder a oportunidade, senão vai embora. Já estou nessa idade, né? André, uma observação, uma coisa que você disse, olha, vem a tecnologia e tal, aí você tem que ver se ela é bem usada ou se ela é mal usada, mas a tecnologia vem é boa. 2 observações. Primeiro, nem toda tecnologia é boa, tem tecnologia que é ruim mesmo, que ela é prejudicial, é maligna. E, por exemplo, toda tecnologia bélica, se a gente pudesse, se for o ser humano que tivesse dentro, a gente acabava com ela, sabe? Aí
Einstein disse, se eu tivesse a mesma ideia que os alemães não desenvolveriam a bomba atômica, eu jamais teria escrito aquela carta que começou todo o movimento, a reação americana. Eu não teria escrito, porque esse negócio era para ter nascido. Então, tecnologia, tem que ter tecnologia, que, por natureza, é ruim. Né? É ruim. E aí, inclusive, tem uma frase muito importante no filme, que o Oppenheimer vai lá discutir. Depois, não querendo negar de ser, e o Oppenheimer começou a dizer, pode mais a segunda bomba e continuar e tal. Aí o Truman começou a ficar puto e disse, olha, daqui para frente, from now on, you take control. Quer dizer, acabou o teu trabalho. Não precisa mais de você, não. Daqui para frente, deixa que a gente assume. Quer dizer, na hora de usar, essa frase, essa passagem, até relembro para você. A segunda observação é o seguinte: a inteligência artificial é uma tecnologia tal que, mesmo bem, ela pode ser mal usada de maneira realmente perversa, maliciosa, maligna. Por exemplo, um problema que a gente nem chegou a discutir aqui, que é na erosão da democracia, na desconstrução da verdade, na sabotagem da construção social da verdade. Ela é super maligna e maliciosa e já está fazendo merda aí demais. Mas a questão que eu gosto de deixar para reflexão é, mesmo bem usada, ela provoca males. Isso que a gente entender. E nós não estamos, como sempre, a rede global, não, se for bem usado, se for mal usado, não. Não é bem essa tecnologia, não é bem assim. É uma tecnologia tal que, mesmo bem usada da melhor maneira possível, que é o lado benéfico dela, mesmo assim ela provoca graves transtornos, porque ela provoca um impacto, né, no mundo do trabalho, que é um impacto que sempre será danoso. Aí temos que ver como controlar esse impacto, esse lado. Mas é um lado que ela tem medo, usada pelo que ela tem, para o trabalho, mas tem esse lado. Nós não podemos entrar, não houve tempo, nem foi, mas haverá alguma oportunidade, e entrar no capítulo, o que se pode fazer para discutir alternativas, etc. Isso é muito interessante. Mas, agradeço, me desculpe. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, parabenizar o nosso palestrante, que ele tem as 4 qualidades de um bom palestrante. Tem a relevância, a constância, a consistência e a conveniência. Né? Falo que é importante no ritmo, com consistência e também as coisas certas no tempo certo, da maneira correta. Parabéns. E ao nosso também o debatedor, que nos trouxe esse contraponto tão instigante, e a toda a querida plateia aqui. Eu queria começar aqui, assim, quando o Vidal falou da música que era feita por IA, eu estava ouvindo essa música e eu fiz curso de piano no conservatório, né? 8 anos, 3 anos de teoria, e eu estava profundamente incomodado com aquela música. Não estava dando certo na minha mente. E eu vi o pedaço, lembrava a Sinfonia número 4 de Beethoven, e depois alguma coisa de Bach e tal, e eu incomodado, irritado com a música e irritado comigo, porque estava irritado com a música. Porque eu disse assim, eu estou me degenerando, sei lá, eu estou deixando de gostar de música clássica, por que não é isso? Né? Quando você falou que era pela IA, me deu um alívio. Ai, não é comigo o problema. Não é comigo. O negócio é porque faltou ali a alma, tá certo? E aí eu acho que é interessante quando você fala da questão da sensação, do sentimento, que a IA nunca vai poder simular, né? E eu sou biólogo, eu acho isso interessante, porque toda forma tem uma função, mas em toda função tem uma forma. Para eu poder sentir um gosto, que é uma função, eu preciso de uma papila gustativa, eu preciso de neurônios, eu preciso de estrutura. A IA, e acho que a gente tem que estudar muito a questão da teoria da mente, eu gosto muito de Stephen Pinker, funcionalistas, tem também os emergentistas, os estruturalistas, mas os funcionalistas eles são bem atrás. E aí a gente tem que entender assim, será que essa inteligência artificial, diz que não é inteligência nem artificial. Primeiro que não é inteligência porque ela nunca gera nada de novo, e eu gosto daquela questão do genial. Que você disse que ela não é genial, porque realmente gênio é alguém depois dele, as coisas não podem ser como eram antes. Ele muda um trajeto. E a IA, até agora, ela faz uma bricolagem de coisas. Ela não criou o estilo Van Gogh. Você pode pedir, mas ela imita o Van Gogh, mas não criou o estilo Van Gogh. Van Gogh é um gênio, Picasso é um gênio. Ele fez algo surgir do nada. Certo? Por mais que ele tenha influência, mas ele gerou algo original.
E ela também não é artificial porque ela ainda não fez outra, né? Segundo ele. Então, mas ela poderá fazer. Eu acho que, assim, o ChatGPT, quando surgiu em novembro de 22, de lá para cá, tem mais de 10 mil ferramentas. Então, ela, assim, realmente, a heurística do medo do Hans Jonas nos serve para poder pensar sobre isso. Se eu perguntasse aqui agora, quem tem medo da IA? Quem tem medo da IA? Ninguém. Então, vocês ainda não entenderam. Por quê? Ainda tem um problema. Vocês ainda não entenderam? Porque é o seguinte, aquilo que nos amedronta também nos deslumbra, nos seduz, nos encanta, mas também nos ameaça, nos aterroriza. A gente tem uma bricolagem de sentimento, né? E isso é interessante que a gente entenda. Eu tenho falado, às vezes, com o Pauli sobre a questão da IA, a gente lançar um curso técnico, curso superior, a gente tem que ser locomotivo, a gente não pode ser vagão. E a IFCE tem que decidir se ele quer ser locomotiva, tem que estar na frente. E quando você vê algo disruptivo, que se descola com as gerações anteriores, assim como o barco a vapor se descolou do barco a vela, o carro da carroça, a máquina digital da máquina analógica, a IA ela se descola das gerações anteriores, por isso que ela gera tanto espanto. E aí a gente tem aquela coisa, se algo me amedronta, eu me afasto ou me aproximo? A ideia é se aproximar, porque você deve entender. Porque eu penso o seguinte, eu usando o conceito da biologia aqui, certo? Na biologia tem um conceito, tem dois. Tem o da simbiogênese e da coevolução. Coevolução é um conceito muito caro na biologia, porque fala de uma evolução paralela entre parasita e hospedeiro, entre agente polinizante e planta, que eles se modificam, um influenciando o outro ao longo de milhares de milhões de anos. Eu acho que a IA vai fazer isso com a IN, a inteligência natural, né? Ela vai nos modificar e nós vamos modificar ela. A gente tem que entrar nesse equilíbrio, porque se diz também em biologia que quando uma espécie se modifica rapidamente, ou ela dá um salto evolutivo, ela colapsa. Eu espero que a gente dê um salto e que a gente acabe se relacionando bem com ela. Outro dia, eu estava refletindo, perguntando assim a mim mesmo, se eu me encontrasse com um alienígena, será que ele seria tão mais inteligente que eu? Eu não sei, porque assim, eu acho que vai haver também um processo de biogênese com o tempo. A gente vai se fundir um pouco ou muito com a máquina, com chips, porque assim, a IA ela sempre vai ser melhor que a gente em velocidade de processamento e poder de armazenamento. Eu acho que isso a gente sabe que ela processa mais rápido, mas ela não tem ainda a criatividade genuína, pelo menos até agora, como a gente possa dizer. Depois você me refuta. Aí o que acontece? É possível que nesse nosso processo de maturação, de coevolução com ela, que a gente se integre também a essa tecnologia. Ela, como nosso colega ali de Fortaleza, né, colocou, ela está relacionada à biotecnologia, porque novas vacinas serão feitas. Uma inteligência artificial viu milhões de imagens, pode ajudar muito no diagnóstico. Um médico vai ver algumas milhares de imagens. A máquina pode ver todas as imagens se eu der para ela. E ela pode fazer uma predição melhor sobre a evolução de um câncer, com coisas bastante objetivas. Mas ela não sente, ela não ama. Apesar de que existem até alguns abestados aí, desculpa a expressão, mas que estão namorando com avatares. E o cara não olha para os lados, tem até documentário. Ainda bem que isso ainda está lá no Japão. O cara aqui no ônibus, com um avatarzinho aqui, ele não olha para o lado, porque o avatar ele é fiel àquele software lá. E namora, e conversa, e com a modelagem de linguagem, está ficando assim, está enganando muito, está simulando muito. Eu sou muito mais preocupado, não, é como um estoico diria, né? Eu não posso evitar as coisas que acontecem comigo, mas eu posso controlar, não posso controlar o que acontece comigo, mas eu posso controlar a minha reação diante dessas coisas. Hoje, minha grande preocupação é a nossa bússola moral. É como as pessoas respondem eu quero, posso e devo. Porque tem coisas que eu quero, mas não posso, mas não devo, mas não quero. Quando o cara está todo desalinhado, ele está todo errado. Né? Eu tenho que querer, poder e dever. E esse é o problema, porque a nossa sociedade hoje está bem complexa e plural. Alguns chamam de sociedade do espetáculo, que a gente espetaculariza, tem que tirar foto da comida, botar no Facebook, no Instagram, né? Facebook já tem que subir. Sociedade do desperdício, do consumo, era dos atrasados, era dos distraídos, sociedade do prazer, dos flocos de neve, porque todo mundo é sensível demais, se quebra muito fácil, tá certo? Não aguenta mais a crítica. Então, dependendo do filósofo, depende aí a consideração.
E é isso que me preocupa, é como esse ser humano está reagindo a isso. E quando a gente pega alguns livros, como o Fábrica de Cretinos Digitais, de Michel Desmoulins, e ele coloca uma coisa que que o QI está diminuindo, né, o quociente total, desde 2017, segundo um efeito chamado efeito Flynn, que mostrava que o QI aumentava 0,3 pontos por ano, 3 pontos por década, em alguns países, né? É um estudo longitudinal de mais de 40 anos. E agora está caindo. Por quê? Em dois componentes, linguístico, verbal e lógico-matemática. O pessoal lê menos, e a nossa parte lógica está um pouco afetada, porque a gente está simplificando demais os processos, está pegando tudo pronto. O que é chamado de efeito Google, que é um encurtamento da memória de curto prazo, também está nos afetando. Porque quando eu penso em alguma coisa, eu olho no Google, vejo a resposta, agora o ChatGPT, né? E aí eu dou a resposta para a pessoa. Eu quero fazer o papel. O cara chega lá, olha, mas depois ele esquece. Ele não precisa reter mais. Às vezes a pessoa não sabe nem o número, olha, do próprio telefone. Então a gente está vivendo uma época em que a minha preocupação é com o ser humano, como é que ele reage a isso, como é que ele coevolui a isso, tá certo? Como é que ele está respondendo, como é que a gente preserva a nossa cognição e o nosso estado socioemocional e moral, tá certo? Bem, diante dessa complexidade desses desafios. A OCDE diz que até 2040, 27% dos empregos vão sumir. Ah, mas vão surgir outros, não sei nem se vai ser 27%, né? Mas o fato é, isso vai acontecer. Hoje, Harvard, 2021, já pegou uma disciplina, já fez ela ser totalmente conduzida por um IA. Sabe o que é você começar e terminar uma disciplina conversando com um robô? Né? E a promessa é que em menos de 5 anos você já tem a universidade de ponta a ponta conduzidas por IA. Eu sei, ó, os professores sempre brincam, já sei. O que está mais desvalorizado que o professor da educação infantil, né? Eu tive um prazer de fazer uma parte do meu doutorado na Finlândia, e lá, para você ser professor da educação infantil, você tem que ter mestrado, é altamente valorizado. Aqui a gente chama professor da educação infantil de tia. É carinhoso, não sei, também às vezes desvaloriza, né? Mas o fato é, esse vai ser o último professor a ser afetado. O primeiro vai ser o das universidades. Eles vão fazer a perfectibilização da mais-valia, que é substituir o professor totalmente por uma máquina, que tem uma boa modelagem de linguagem, engana bem. Mas o foco é, para eu fechar aqui, vamos nos preocupar com o que é o alfa e o ômega da nossa preocupação, o ser humano. O que nos faz seres humanos de verdade. Né? O que Píndaro falaria de 300 anos antes de Cristo, torna-te quem tu és. Seja você no todo o seu esplendor, na toda a sua excelência. Entendamos a máquina, não nos deixemos ser dominados por ela, nós precisamos muito mais do que estamos fazendo hoje. Porque a gente está meio desbussolado, a gente não sabe muito para onde vai. E está muito deslumbrado, sabe? Aquela criança que descobriu uma... Né? E as nossas gerações atuais não foram preparadas pelo anterior, a gente está vivendo isso agora. E eu concordo que realmente essa vai ser diferente, essa revolução, ela é diferente, né? E vamos nos preocupar com quem realmente importa, com o ser humano, com a questão dos direitos trabalhistas, da não substituição, das interdisciplinares que são necessárias, porque nunca uma máquina terá uma alma, né? E amará. Ela pode até simular bem, pode até enganar os bestas, que já estão caindo nos avatares, na modelagem de linguagem. Mas ela nunca vai fazer o que o ser humano tem de mais caro, que é o amor. Beleza. Não. Eu vou começar e também tem aqui, porque minha cadena está fazendo um sinal ali também. Bom, eu vou fazer alguns comentários rápidos. As perguntas foram muito interessantes, inclusive quando juntas elas. Eu ainda não perdi totalmente minha memória de curta duração. Eu ainda consegui reter as perguntas, porque é difícil. Tá? Na última, eu retei a primeira. Agora, infelizmente, a gente nem começou a abordar o que talvez é a questão mais importante, mas, infelizmente, mais compreensivelmente, porque primeiro a gente tinha que ter a coisa no que é realmente, aí no que é a aliança, e só depois tem que ser realmente, de fato, o segundo momento, garantido essa base mínima de compartilhamento do conhecimento, a gente discutir realmente o que é que a gente pode fazer e as ações, né? E muitas perguntas foram naturalmente dirigidas para esse segundo, porque, de fato, faltou. É importante.
Vou fazer alguns comentários também relativos a isso e tentarei ser o mais breve possível. Quero primeiro me dirigir aqui o Igor, que eu já fiquei com vontade. Igor, 2 comentários. Aliás, vocês dois já vi, são fãs do Nicoleles. Eu não sou. E não acho ele uma autoridade, não reconheço nele uma autoridade para falar nesse assunto de inteligência artificial. Não vejo ele como uma pessoa com autoridade suficiente. Acho que ele tem muita autoridade para falar de neurociência. E não. Isso que ele diz não é verdade. Não é verdade. Não está certo. Não se trata de inteligência, nem se trata de artificial. Primeiro que, obviamente, é artificial, mas se você quiser chamar de máquina, podia chamar o nome. Segundo, inteligência, teve uma garota, que não sei se é verdade aí, que ela disse, você não pode fazer procriação humana. Eu digo, não, se está humana, não está. Então, se você disser, a inteligência artificial não é inteligência humana. Eu disse, por óbvio que não. Não é inteligência humana. Agora, é o quê? E que nome deve ser isso? Eu me lembro de algumas definições do meu tempo. Eu sou aqui, como disse, algumas definições que ainda provocava, né? A inteligência artificial. Ele disse, a inteligência artificial é aquilo que você sempre achou que precisava de inteligência para fazer, até que veio a máquina e fez. Então, se você agir assim, você acaba retirando as inteligências. Mas o fato é que eu não tenho uma definição de inteligência que não seja humana, velha, conhecida nossa, desde que a gente nasce. De alguns, né? Tem alguns que não conhecem muito, mas esse é outro partido político. Não está aqui hoje. Enfim, então, quero discordar ele radical e frontalmente. Segundo, também, agora quero discordar de você, ele diz, não sente amor. Na realidade, meu amigo, eu falei isso e concordo nisso com você, mas isso é uma tautologia. Ela não sente nada. Claro que não sente amor. Então, tudo que você se referia a sentir prazer, ela não sente nada, cara. Se você perguntar a ela, você conhece? Isso eu não conheço, cara. Eu sou um agente digital, eu não conheço. Eu tenho acesso a informação, mas não conheço nada. Eu não sou quem conhece a pessoa. Eu não sinto nada. Então, não vou falar agora. Você quer uma coisa, você quer um assistente e tal, e quer coisa que se comporte como se estivesse apaixonado, isso é factível. E não é difícil fazer? Você acha que é difícil? Não é difícil fazer. Veja bem, o Turing, ele já atalhou essa sua consideração lá em 1950, porque o teste Turing, só para lembrar, ele é um teste behaviorista. E ele diz claramente, porque não adianta você perguntar, ele estava discutindo precisamente essa questão. Podemos fazer a inteligência na máquina? Mesmo quando era totalmente impossível, mas ele diz, algum dia poderemos fazer. Aí ele vai dizer, olha, nós não vamos olhar para dentro, porque se você olhar, se for a inteligência, se for chamar de inteligência, só se for parecido com a humana, o voo do avião é um voo? O avião voa? O Nicolás diria, não voa, não. O Nicolás diria para ser lógico, porque voar é que nem um passarinho, bater nas asas, o negócio leva, etc. Mas não voa. Aquilo que ele faz é outra coisa. Tá, se você quiser dizer assim, pode. Mas nós acostumamos a dizer que ele voa e é o uso adequado da linguagem. É a mesma coisa. Então, o teste do Turing é um teste de comportamento. Então, como é que funciona? Claro que a inteligência artificial não funciona nem parecido com a inteligência humana. Nem parece. Não é um trabalho de reengenharia, nem de engenharia que se fez o tempo de copiar o olho da bolsa, etc., para tentar fazer artefatos. Não é. É como avião. Eu quero a competência. No caso, a competência linguística. Ela é de quase como ser humano? Não. É de uma forma completamente diferente. Isso é uma crítica dos Chomsky, a IA. Mas ele tem razões. Nós não entramos nessa discussão. Uma das coisas que a IA faz, e que nós não entramos na discussão, é que ela amplia muito, ao ponto de ficar óbvio, a distinção entre conhecimento e compreensão. O Einstein tem uma frase assim, conhecimento é importante. Qualquer imbecil pode ter conhecimento. O importante é o understanding. O importante é compreender. Isso é que é importante. Então, claramente, nenhum programa de IA não entende nada. Programa de IA não entende patavina.
Não entende nada. Ele não compreende nada, ele não entende nada. Mas conhece muito. Ele conhece muito. Não entende porra nenhuma, mas conhece muito. É incrível. Isso tem um efeito que nós não discutimos. Ele tem um efeito de uma revolução epistemológica que vai afetar a nossa ciência. Eu concordo com aquele sentido da interação, a interação que importa de lá para cá. Óbvio que daqui para lá tem, nós fazemos. Mas de lá para cá é menos óbvio, mas vai acontecer também. Isso pode afetar a maneira de fazer ciência, porque a gente vai longe é exatamente isso, porque vai substituindo a necessidade do entendimento pela presença, pela faticidade do conhecimento. E aí você, com muito conhecimento, você elimina o entendimento e isso vai ser um problema. A ciência vai tender, se essa influência perdura, e de usa IA e tal, que está começando, a ciência vai tender a uma empirização, a uma potencialização do empírico em detrimento da imaginação e da criatividade teórica. Não vai importar mais teorias. Importa é que o bicho funcione e apresente e faça previsões na ciência. É um pragmatismo científico exageradíssimo, levado a uma tendência. É assim que a IA aprende. Toda IA é uma máquina intuitiva. A indução é uma coisa que o Popper provou que não é assim que o ser humano faz, nem se faz ciência por indução. O Aristóteles, já na sua retórica, ele faz uma observação que na retórica você usa antimeme. Antimeme é o nome que você usa na retórica para um argumento, que a gente fez aqui, que substitui uma prova de teorema rigorosa, um argumento verbal que a gente faz aqui, menos rigoroso e tal, mas é uma inferência, é um argumento. Ele disse, na antimeme você trabalha por lógica e imaginação, quando infere coisas, ou por indução, quando você dá exemplos. Pois bem, a inteligência da inteligência artificial é uma inteligência totalmente indutiva. Ela aprende tudo por exemplo. Agora é com 1 trilhão de exemplos. Você dá 1 trilhão de exemplos, aí qualquer bestado aprende qualquer coisa. Era muito importante, porque são questões que nem nos visitaram aqui. Mas terminando, eu só diria isso. Difícil é você encontrar uma coisa, não sentir uma coisa que a gente seja, que a gente seja capaz de fazer e a máquina não fazer. Estou falando em comportamento. Um comportamento que a gente possa exibir, porque no ponto de vista do capital, no ponto de vista da substituição do trabalho, do ponto de vista pragmático, final, é isso que importa. Não importa se ele está sentindo, o que é que ele está sentindo, o que é que ele não está. Não importa se ele faz. Importa se ele faz. Isso porque há muito tempo que a nossa cultura é a cultura capitalista, pena que a garota foi embora, mas ela está cheia de razão, a cultura capitalista já nos trata como máquina há muito tempo. Já nos trata como um aparelho de produção. Assim como nós tratamos os cavalos, os animais, como animais de tração. Então, o capital já nos trata como máquina, não nos trata como ser humano. Não existe capitalismo humanizado. É conversa para ir dormir. Bom, e só para terminar, e encerrando de uma maneira tal que vocês vão ver que é definitivo, o Newton né, não tinha esse mesmo receio como eu de fazer previsão para o futuro. O Newton previu que o mundo se acabaria em 2060. Bom, isso não me afeta de forma nenhuma. Agora pode afetar muito no presente. Não afeta. Valeu, professor Tarcísio. Teve gente perguntando aqui sobre as fotografias. Eu vou pedir que vocês, inclusive, se inscrevam nas redes sociais e há Sindicato de Direitos. Nós estamos fazendo inúmeras postagens, vídeos e também as fotografias de ontem, de hoje, vai estar tudo disponível lá, tá certo? Professor Igor Paim, por gentileza. Tá certo. Então, no final aqui, o professor Igor e o André que vão entregar os livros para a gente fotografar aqui. Nosso agradecimento ao professor. Por gentileza, Igor, você com a palavra aqui. Bom, pessoal, a gente teve aqui umas perguntas tentar encontrar algumas convergências. Nosso colega lá do
Fortaleza falou sobre se existe alguma forma de parar, é isso? Assim, de conter a IA, você não falou isso? De uma forma de revolução? Acho muito difícil, porque ela está popularizada, está de pronto uso, as pessoas, ela ganhou um pouco tempo, ela não é algo como a energia nuclear que você precisa de materiais, ela está acessível. Essa acessibilidade multiplica o uso, e muito capital intelectual vai ser demandado para isso aí. Então, quer dizer, no momento que algo se populariza para o bem ou para o mal, ele se transforma, evolui, né? Evolução no sentido de transformação, muito rapidamente. Então, como Einstein dizia, a mente que se expande mais volta ao tamanho que era. Então, quanto mais a gente não tem como desconhecer algo que já foi conhecido. Então, ela vai se tornar cada vez mais introjetada, manipulada e transformada. O que a gente pode intervir, talvez ali se envolver com a questão da legislação e da questão do encurtamento entre as crises, é nós amadurecermos o nosso juízo de competência moral, alguns caminhos que a gente precisa ter. O que eu vejo é o seguinte, a gente tem que evoluir civilizatoriamente em relação a isso. A gente tem que discutir mais, tem que conversar mais. Eu sei que a lei, né, eu também sou formado em Direito, e assim, tem já é falando de colégio, entendeu? O Miguel Reale, né, confundindo os Miguéis aqui, do fato, valor e norma, né? Para todo fato traz um valor e dele a gente consegue construir uma norma. Então, normalmente, o direito vem a reboque do fato social. O primeiro fato acontece para depois a gente vir pensar e meditar e saber se isso é bom, se é ruim. Alguns fatos são conhecidos há milênios, como roubar. É claro que a gente já tem nossa, se é ruim e a norma relacionada. Mas o problema é que com a tecnologia, principalmente aquela que é disruptiva e não é a incremental, quer dizer, a incremental vai evoluindo aos poucos, eu vou conseguir até fazer previsões. A disruptiva chega, corta os laços com a geração anterior e eu fico meio desbaratinado até poder firmar o pé de novo e saber o que está acontecendo. Tá? Então, o problema das coisas, e a lei, toda vez que ela se torna muito preditiva, ela tende a falhar. Quando o fato não aconteceu, eu começo a fazer especulação. Então, esses são os desafios que a gente tem. Desafios de natureza ética. O Rick Beck tem um livro que eu acho muito interessante, que é Sociedade de Risco. Ele já tem um certo tempo, eu acho que ele já devia escrever outro. Ele bota um capítulo só para o Brasil, uma sociedade de risco por excelência. Que grande demérito nosso, né? E ele diz que a gente acumulou risco de toda ordem, ambiental, político, social, econômico, ético, tá certo? E a gente está agora também com riscos tecnológicos de grande monta. Então, a gente realmente precisa debater mais, conversar mais, entender mais, trazer isso para a roda de conversa em todos os ambientes, espaços, círculos de conversa, porque estamos sendo afetados de maneira complexa, plural e extremamente capitalizada em todos os nossos modos de viver, né? Então, assim, aí a gente vai conseguir até estipular mesmo os riscos, né? Do que pode acontecer ou não. Então, a gente vai ter que evoluir na legislação. E as crises, elas vão se encurtando, e o capitalismo normalmente faz isso, eles se deslocam no espaço, nunca resolve seus problemas, né? Mas você vai em outro local para tentar... E o fato é que cada vez mais há um encurtamento da crise. É claro, tem mais gente no mundo, tem mais conhecimento, tem mais experiência, tudo se acumula, nada se perde. Então, a expertise do homem de fazer e também de enganar vai se transformando, vai evoluindo. Então, a gente vai criando cada vez mais artimanhas para dar golpes. Né? A gente sabe assim, eu sempre digo, você só não tem direito a uma coisa na vida, ser ingênuo. Certo? Você pode reivindicar todos os direitos, menos ser ingênuo, porque você vai ser no mesmo dia enganado. Então, a gente, nessa sociedade da manipulação, a gente tem que estar redobrado o nosso poder cognitivo. Por isso que eu me preocupo com esse nosso encurtamento cognitivo que tem acontecido. A gente está, eu pergunto assim, você leria um livro, ou você leria o jornal do mês passado? Aí talvez nosso colega, não leria. Mas você leria um livro do século passado? Sim, eu poderia ler se fosse um Drummond, né, Machado, quer dizer, por quê? Porque tem alguma coisa no livro que serve para a vida toda. E na informação, porque conhecimento é diferente de informação, que se perece, tem data de validade. Então a gente precisa ter mais conhecimento, mais sapiência, mais compreensão das coisas e menos informação. Eu vejo uma meninada muito embebida, muito cheia de nada.
no sentido de informação, não estou falando mal, tá certo? Mas no sentido de informações que não são aquelas coisas de pronto uso, mas que não são profundas. Porque hoje a gente fala de leitura rasa e leitura profunda. O cara lê as notícias assim, encheu de informação curta, perecível, mas aquela leitura que ele pega o livro, medita, vai ler um pouco de Nietzsche, né? Não para ficar depressivo, mas para ficar expandido. Aí medita e para, e reflete, e toma um café e volta para ler. Essa leitura que vai metabolizando é a leitura profunda. Essa cria conexões sinápticas muito maiores. A leitura rasa pode até prejudicar o córtex pré-frontal, porque é excesso de informação não se concatena, não se ancora, não tem subsunsor. Então, assim, a minha preocupação está hoje com a cognição e com o nível de juízo e competência moral. O juízo moral é a capacidade de raciocinar, o que é certo, o que eu quero, posso e devo fazer. E a competência é a capacidade de botar o juízo na prática, que também é diferente. Um psicopata pode ser elevado ao juízo moral, mas ele sempre vai ter baixa competência moral, segundo a teoria de Kober-Link. Por quê? Porque ele entende o que é o certo, mas como ele não tem culpa, não tem vergonha, ele não tem limites, ele não tem interdição. Você é uma coisa, para ele é a mesma coisa. Né? Então, assim, é isso que me preocupa hoje, esse desbolsolamento, e somente com muito debate, com muita discussão, é que a gente vai conseguir entender coisas melhores, extrair valores melhores, elaborar normas melhores e nos precavermos de toda a maldade humana que sempre existirá para evitar essas crises. Então, a gente tem que trabalhar o ser humano. Né? E quando eu falo de amor, é claro que a máquina nunca vai sentir amor, né? É um recurso mais retórico para falar do que é caro para a gente, né? O que é de mais caro, que é o que nos une. Quando a gente está polarizado demais, a gente perde coesão social e começa a se atacar. A gente tem que voltar à nossa coesão, se ver muito mais as semelhanças do que as diferenças, tá certo? Viver na diversidade, mas com muita união. E a IA, ela é ainda uma ameaça, mas a gente tem que entendê-la. E eu acredito muito. Eu tenho fé na humanidade, porque eu sempre digo, eu só não tenho direito a uma coisa. Aliás, o professor não tem direito a duas coisas, nem ser ingênuo e nem o direito de desistir. Porque se eu desisto, se eu chuto o balde, meu aluno chuta junto comigo, e aí já era. Colapso. Né? E a gente não pode colapsar, a gente tem que persistir. E a IA é o nosso novo desafio. Então, temos que debater. Beleza. Professor André Ferreira, palavras finais. Bom, bom que ainda estamos aqui, né? Sinal que o tema é interessante, né? E, assim, eu acho que em termos, começar aqui pelo final, colega do direito, eu acho que já tem alguns pontos que já são críticos, né? O professor levantou um, inclusive, da produção de fake news, que a IA vai, né, tende a permitir uma capacidade de produção muito maior de fake news. Esse é um ponto que eu acho que precisa ser regulamentado. Né? A questão das crianças, por exemplo, o contato que as crianças têm hoje com isso, é um tema que, inclusive, está sendo discutido, inclusive nos Estados Unidos e tal, onde, né, o berço dessas redes sociais que trabalham também a partir de inteligência artificial, né, que também estão discutindo isso, né, o efeito para as crianças e efeito depressivo e tudo mais da relação com a inteligência artificial. Enfim, eu acho que a gente ainda está no período da inteligência artificial restrita, né? O professor fala de uma fase da inteligência artificial onde ela, né, se supõe que ela possa executar funções para além do que ela executa hoje, né? Até hoje, me parece que ela não tem capacidade de criar, né? Ela manipula informações desde que você alimente ela com aquelas informações, ela é capaz, né, de trabalhar e criar, entre aspas, na verdade, ela imita, né? Ela imita aquilo que ela foi, né, aquelas informações que ela dispõe, ela trabalha a partir daquelas informações que ela dispõe. Mas queria chamar a atenção, assim, é uma discussão filosófica também, o professor também é versado em filosofia, seria um bom, né, interlocutor para esse debate, né? Mas acredito que a realidade é sempre mais rica do que o ser humano é capaz de prever. Sempre tem algo novo que a gente não previu, que a gente não alimentou a máquina. Então, acho que vai sempre surgir coisas, inclusive pensando que o colega falou da CTB, né, da questão ambiental, né?
A gente fez referência à questão do desemprego, a perspectiva, que os bancários já vêm lidando com esse problema, mas a tendência é que outras diversas categorias hoje, se a tecnologia já substituiu o trabalho na agricultura, na indústria, a perspectiva é que substitua o trabalho também nos serviços, a inteligência artificial, né? Não sei até que ponto, mas em grande medida, né? Não sei até que ponto consegue substituir o ser humano em tudo. Particularmente acho que naquilo que é novo, o ser humano sempre se depara com coisas novas na realidade, e que ele precisa raciocinar a partir daquelas novas premissas que ele encontra, né? E que me parece que vai ter sempre que ter o ser humano para alimentar a máquina com essas novas premissas que o ser humano identifica na realidade, o que tem de novo na realidade que a máquina ainda não pegou. Ela não vai conseguir, no meu entendimento, captar o que tem de novo na realidade, a não ser que seja um ser humano que chegue lá e programe ela para reconhecer isso, né? E aí o que eu quero chamar a atenção são as crises mesmo. Você falou do encurtamento das crises, e de fato, essa é uma tendência com a inteligência artificial, né? Então, e a crise ambiental, né? E as pandemias, e quem esperava pela pandemia? Quem previu a pandemia? Qual foi a máquina que previu a pandemia, né? E qual é a solução que a máquina, que a inteligência artificial tem para o desemprego? Qual é a solução que a inteligência artificial tem para a crise ecológica? Vamos perguntar para o chat GPT como é que resolve a crise ecológica, para ele dar uma resposta. Para onde que está caminhando a história? A gente vai superar o capitalismo? Não vai superar o capitalismo? A inteligência artificial ela consegue teorizar sobre a história, né? A gente consegue abastecê-la de tantas informações históricas a ponto dela conseguir prever a história, né? Até hoje, não é disso que a gente está falando. Não é disso que a gente está falando. Se a gente vai falar disso em outro momento, vai ser outra tecnologia que talvez nem tenha o mesmo nome. Mas o que a gente está chamando de inteligência artificial não tem capacidade para isso, né? Então, ela tá eliminando trabalho numa ponta e está gerando trabalho em outra, porque cada crise dessa é trabalho, né? É a violência que aumenta, é a crise social, é a crise ambiental, é ter que lidar com a pandemia, são os médicos e as enfermeiras, os enfermeiros correndo para atender os pacientes. É trabalho que está sendo gerado. As crises geram trabalho. Então, ao mesmo tempo, são forças produtivas, estão gerando forças destrutivas também no outro lado. Então, e aí é uma questão, me parece que é uma tarefa para a humanidade. Inclusive, utilizando o aporte naquilo que a inteligência artificial possa contribuir, também utilizando a inteligência artificial para os desafios que nós temos aí pela frente. Obrigado.